Começando mais um Maná Diário, contando um pouco da história da minha vida. Todos nós temos uma história a contar. Alguns têm histórias que não desejam nem contar porque sente tristeza de algumas coisas do passado, mas a palavra de Deus diz que eis que tudo se faz novo na vida da gente e a gente não pode viver de passado. O passado é para contar a experiência para que nós pudéssemos chegar até hoje, né? Então, para eu chegar até hoje, eu tive que passar por vários problemas e várias situações complicadas na minha vida e também momentos alegres, por que não, né? A vida é feita de alegrias, tristezas, sabores, né? Mas a vida é feita para viver e viver com abundância, assim como diz a palavra de Deus. Mas eu venho de uma família humilde, uma família de um pai e uma mãe com 5 filhos, onde hoje dos 5 só somos 2, os 3 o Senhor recolheu, mas é uma criação rígida, não há uma criação da agora, mas eu não me arrependo nem um pouquinho de passar. Se eu tivesse que escolher hoje um pai e uma mãe para mim, eu escolheria os meus pais. E tem gente que diz que não quer, se envergonha, tem tristeza, tem mágoa, ressentimento do seu pai e da sua mãe, mas o pai e a mãe, eles são mordomos, eles foram instituídos por Deus para colocar a cada um de nós no mundo e também criar, e chega uma certa hora da vida da gente que cada um vai viver a sua vida, né? Mas eu falando um pouquinho lá do meu passado, a minha mãe, quando ela estava grávida de mim, ela não sabia que estava grávida. Ela me teve com 20 e poucos anos. Eu fui a 5ª filha dela. Sou a caçula. Ela teve 2 homens e 3 mulheres. E a minha mãe, ela achava que tinha parado, não ia ter filho mais, né? A minha mãe me teve nova, com 20 e poucos anos, a 5ª filha, porque minha mãe, ela teve filho muito nova, porque ela conheceu meu pai com 14 anos de idade, e então nasceram os meus irmãos, que hoje só existem eu e a minha irmã, Ana Maria. E aí a minha história da minha vida, para mim, ela traz felicidade. Saudade, sim. Saudade até mesmo das repreensões dos meus pais, porque naquele tempo não se só um olhar bastava, né? Quando um pai e uma mãe olhassem para você, você sabia que depois eles iam conversar com você, porque assunto de adulto não era assunto para criança, né? Então, criança era tratada como criança e brincava como criança. E a minha vida, eu me lembro que minha mãe, ela me preservava bastante, porque eu fui a rapa de tacho dela e ela ficou 9 meses me esperando, sem saber que estava me esperando, sem o bebê mexer na barriga. Ela não cresceu barriga para dizer que estava grávida. E ela menstruou os 9 meses. Ela, grávida de mim, ela menstruou os 9 meses. Então, naquele tempo não tinha ultrassonografia, não tinha nada disso. A mãe não sabia sexo do
filho, qual, se seria menino, menina, o que seria. Os pais não sabiam nada disso, que hoje é chamado de gênero, não é? Os pais não sabiam. E a minha mãe, ela passou por uma junta médica para saber o que tinha dentro da barriga dela, porque ela sentia um mal-estar, mas ela não sentia a criança mexer, essas coisas. Ela ficava menstruada de 9 meses. Ela ficou. Então ela passou por várias juntas médicas e todos diziam para ela que dentro ela não tinha um neném. Ela tinha um tumor dentro da barriga. E uma hora dizia que era um tumor, outra hora dizia que era um mioma, outra hora dizia que era um fibroma, cada hora dizia que era uma coisa. E minha mãe, ela estava apavorada, porque dentro dela tinha alguma coisa que a qualquer momento ela não sabia como. Operar, ela não tinha dinheiro para operar, né? E ela sentia um mal-estar e tudo mais. E quando chegou a hora, o tumor, o fibroma, o mioma, saiu. Saiu. E naquele tempo ela começou a sentir as cólicas, as dores, as mesmas dores que ela sentiu para ter os 4 primeiros filhos. Ela começou a sentir essas dores e a minha avó chamou uma parteira. Chamou uma parteira porque naquele tempo minha mãe teve os 5 filhos em casa. E minha avó chamou uma parteira e a parteira ela viu que tinha um neném dentro dela. Mas a minha mãe, ela escutava um diagnóstico de que ela tinha um bicho dentro dela. Ela tinha ou uma mola, ou um fibroma, ou um mioma, ou um tumor. Ela não tinha uma criança dentro dela. Então, a parteira chegou, fez todos os aparatos para poder nascer, sabe lá Deus o que, né? Que está falando com você aqui agora. E aí, houve todo aquele procedimento e a parteira disse para minha mãe: olha, você está tendo contrações, faz força. E a minha mãe, como já tinha tido 4 filhos em casa, a minha mãe, ela fez força, né? Fez força e ela começou a fazer força e a criança nasceu. Só que quando a criança nasceu, a minha mãe ficou tão apavorada que ela ficou com tanto medo que ela desmaiou. Ela desmaiou e só ela dormiu. E ela só me viu, a minha mãe disse que eu nasci meia-noite. Eu nasci meia-noite. Então eu nasci no dia 4 de julho. Se fosse meia-noite e 1, eu teria nascido no dia 5 de julho. Mas eu nasci no dia 4 de julho, meia-noite. Então a minha mãe, ela disse que ela perdeu o sentido, minha avó. No dia seguinte, né, quando ela acordou, ela viu eu, um neném lindo, maravilhoso, uma menina linda. A minha tia, que ela também já está com o Senhor, ela se chamava Wanda. O meu nome Wanda, Wandaluce, vem da minha tia Wanda, que era irmã do meu pai, que os dois já estão com o Senhor, e eu tinha uma tia chamada Lucy. Então o meu nome era para ser composto Wandaluce, não era para ser Wandaluce, era para ser Wandaluce, porque minha mãe queria homenagear a minha tia Wanda e queria homenagear a minha tia Lucy. A minha tia Wanda é minha tia por parte do meu pai, e a minha tia Lucy
é por parte da minha mãe. Então minha mãe queria colocar meu nome, Wanda Lucy. Mas quando chegou no cartório, que meu pai foi lá me registrar, meu pai falou lá, ele estava muito emocionado porque ele não esperava que tivesse mais um filho. E eu nasci, né, depois de tanto diagnóstico de dizer que minha mãe tinha bicho, tinha tudo dentro dela, menos uma criança. E aí meu pai foi lá registrar e quando ele chegou em casa, na certidão não estava escrito Wanda Lucy, estava escrito Wanda Lucy. Wanda Lucy. Esse é o significado do meu nome, o porquê Wanda Lucy. E aí eu me chamo Wanda Lucy e aquele bicho, aquele mioma, aquela mola, aquele fibrom, nasceu uma criança linda. Por incrível que pareça, quando eu nasci, o meu cabelo ele era escuro, ele não era claro, ele era escuro. Naquele tempo os pais faziam chuca-chuca, faziam uma chuca-chuca. Quem é da minha idade sabe o que é chuca-chuca. Quem é mais novo não entende isso. O penteado do neném era um chuca-chuca. Eu nasci muito cabeludinho com chuca-chuca. Minha mãe penteava. A minha tia, Wanda, ela disse que hoje ela já não vive mais, nem minha mãe, nem meu pai. Ela disse que eu fui a criança mais linda que minha mãe já teve. Ela sempre dizia para mim, ela me chamava de Vandinha, e ela dizia, Vandinha, a sua mãe, a filha mais linda que sua mãe teve, quando nasceu, o bebê mais lindo da sua mãe era você. Eu nasci com 3 quilos e pouco, porque minha mãe, ela só tinha filhos grandes. Eu e a minha irmã Ana nascemos com menos quilos. Mas meus irmãos nasceram, eu tive um irmão que nasceu até com 5 quilos, outros com 4 quilos e pouco, e eu e a minha irmã Ana, acho que a Ana nasceu mais magrinha que eu, mas eu nasci com 3 quilos e pouco, ela não lembra. Eu sei que essa é um pedacinho da minha história. Como eu ia escrever um livro, aliás, eu comecei a escrever um livro e não acabei, então eu vou deixar registrado no YouTube um pedaço da minha vida. A cada momento eu vou soltando para vocês um pouco da minha vida, né? Então essa história fica por aqui, né? Aquele mioma, aquele fibrom, aquele diagnóstico que apavorou uma mulher que estava grávida sem saber, 9 meses menstruando, nasceu uma menina que hoje sou eu que falo com todos vocês, né? Deus tem todos os seus planos, tem todas as suas... vai entender os planos de Deus na vida da gente, né? Então, muitas mulheres, elas menstruam e elas pensam que não estão grávidas, mas estão. No caso da minha mãe, foi um desses. Ela ficou uns 9 meses menstruada e 9 meses ela sentiu as contrações e eis-me aqui para fazer a vontade do Senhor. Cheguei na terra, estou aqui. Fica para uma próxima, a gente continuar essa história. E se você gostou desse começo, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Amém?